que a mídia, a imprensa, forma, assim, faz um excelente papel na questão da formação social, cultural do povo brasileiro, né? Óbvio que um país tão grande como o Brasil não teria a sua identidade cultural tão unificada não fosse a imprensa e principalmente o papel da televisão nesse sentido é muito importante porque abrange mais de 90% da população brasileira tem acesso à televisão e isso é um papel muito importante na questão da unificação da nossa cultura, né, da nossa linguagem, né, etc. e tal. É óbvio que a imprensa e a mídia têm um grande papel nesse sentido. Agora, eu acredito, Cláudio, que a democratização das informações ela vem acontecendo de uma forma muito mais forte, muito mais eficaz após a internet e após os recursos que a internet vem nos proporcionando no que diz respeito à facilidade de comunicar e de ter acesso a informações mais diversificadas. Eu digo isso porque a grande mídia, ela continua atuando de acordo com os seus interesses comerciais. E isso é muito natural, na verdade, a gente não tem que demonizar a empresa que atua com os seus interesses comerciais, né? É importante perceber que as grandes corporações, elas têm necessidades empresariais e elas fazem uma comunicação profissional, ou seja, você comunica, mas daquele serviço de comunicar, você precisa retirar o seu lucro. Então, a pauta da grande mídia, ela é feita de acordo com interesses comerciais. Isso não é mistério nenhum. Tanto é que essa história de imparcialidade na imprensa e na mídia, isso é uma balela, uma questão utopia. Que é uma utopia que é vendida como um produto. Que os grandes veículos, principalmente de rádio, de televisão, principalmente rádio e televisão, que é uma concessão do poder público. Eu não digo nem a mídia jornalística, jornal impresso, que aí é uma coisa particular e pode ter lado, pode ser imparcial. Mas a questão do rádio e da televisão, que é uma concessão do poder público, está em mãos de grandes corporações e principalmente de políticos de renome. E você não vê uma rede de televisão em nome dos trabalhadores, em nome de uma coisa mais democrática, das organizações, da sociedade civil. Essa questão da redemocratização, você não acha que está pendendo mais para um lado do que para o outro? Com toda certeza, mas aí a influência dos políticos em relação às concessões públicas, ela sempre foi muito grande no Brasil. Quer dizer, as rádios, quase todas as grandes rádios, elas pertencem a políticos, né? Isso Exato. É um problema, não é que, né, isso seja natural, não, é um problema, mas a coisa é tão enraizada, Cláudio, que você vê, por exemplo, rádios que têm uma concessão para ser rádio educativa e elas atuam de forma comercial. Exato. E isso nós temos aqui, inclusive, na nossa região. Rádio educativa que atua de forma comercial, ou seja, todo o funcionamento dela é ilegal, para você ver como esse problema é enraizado, né, e como ele está, né, intrinsecamente ligado à nossa cultura, à forma com que, né, essas concessões são feitas e tudo mais. Mas eu acredito sim que ela cumpra um papel adequado, na sua opinião. Eu acho que a imprensa cumpre um grande papel, mas a influência política em cima das concessões, como você disse, é sim um problema que deveria ser revisto. Agora, é difícil fazer com que aqueles que fazem as leis larguem o osso aí da situação. Não, né, perfeito. também. Vamos ouvir a opinião do Alex. Realmente, inclusive, essa questão da redemocratização dos meios de comunicação está na pauta do Congresso Nacional para ser discutido. Mas, né? Alex, o que você acha? Concordo com o meu amigo aqui, o Tomás. O problema é o seguinte, Cláudio. Como você vai fazer vamos pegar onde ele botou ali sobre a influência política, a linha editorial, isso é fato consumado. Mas ele citou por exemplo, de uma rádio educativa, ou aqui uma TV comunitária como nós estamos. Se ela não trabalhar uma linha comercial, ela não vai existir, Cláudio. Ela vai acabar. Concorda que ela vai acabar? Você tem como substituir o seu programa, essa emissora, o câmera, o menino do corte, a luz, o aluguel da sala? Tem que faturar de algum dinheiro, tem que entrar em dinheiro. Então, primeiro tem que se rever o fato de que TV comunitária, rádio educativa, rádio comunitária, não pode veicular comercial. Tem que ser só institucional, apoio cultural. Apoio cultural, uma vírgula. Apoio cultural de quê? Da onde? Entendeu? Pô, quais são as empresas aqui que estão realmente, que pagam imposto real sobre o que faturam, não é o presumido? Ou seja, para você usar a lei de incentivo à cultura é difícil. Então, primeiro, balela, isso aí tem que morrer. Todos eles precisam vender comerciais para sobreviverem. Ponto 1. Segundo ponto, deveria-se pensar em uma forma de realmente coibir que o político seja dono de uma emissora. Isso é um problema. Agora, e é o que mais acontece. É o que normalmente acontece. Não deveria ser extremamente proibido. Mas aí você tem os laranjas, o terceiro acaba não sendo
do político, e o político também, ele estando com a caneta na mão, ele joga institucional. Eu tenho a prefeitura da cidade de Pirapora, entendeu? Pirapora do Norte, para ficar bem longe daqui. E lá tem a rede Minas da Pirapora. Pronto, a rede Minas da Pirapora recebe 100 mil reais por mês de mídia daquela prefeitura, para exatamente divulgar os eventos que vai ter, a cidade, queima de fogo, o convidado que veio. Legal, muito bom. Só que essa emissora fica presa. Se ela começar a falar, olha, o ônibus está errado, a rua está quebrada, aquilo ali está ruim, corta a verba. E aí? Então, esse meio do caminho, esse bolo de gato, Cláudio, eu acho que não tem solução. A mídia, ela serve, ela explora, ela dá informação ao povo, é o principal ponto de distração da comunidade brasileira, ficar parado, vendo sua novela, vendo jornal, vendo futebol. Só que você tirar esse ninho político, interesse, linha editorial, eu acho impossível. É um processo complicado. Eu acho impossível. É passo do complicado. É utópico mesmo, impossível, não vai acontecer. O negócio é você ter pessoas preparadas para saberem filtrar a informação. E, de preferência, conforme a internet for aumentando a sua rede, for tendo condições de chegar na casa das pessoas mais humildes e ela tendo condições de absorver, ela passa a observar um pouco a mídia independente, porque lá surgem informações reais que não vai rodar na grande mídia. É verdade. O problema realmente ele é de natureza estrutural, né? Ele vem lá de trás, não é um fato realmente novo. E né? Nem só brasileiro, né? E mundial. A gente tem um problema no país que é, por exemplo, uma grande rede de televisão, que é a Rede Globo, que praticamente monopoliza, né, o horário nobre, digamos assim, da televisão brasileira. E ali é veiculado realmente informações e programação destinada, às vezes, para um lado quase que todo mercantilista e comercial. E, às vezes, isso não presta um bom serviço à questão da cidadania, à conscientização do povo brasileiro sobre os vários temas que poderiam ser tratados em horário nobre e não são. Esse é mais ou menos o questionamento que eu estava querendo fazer. Mas realmente, acho que tanto o Tomás quanto você colocaram muito bem, né, essa questão nacional, ela é colocada da forma desse ponto. E vamos ver se os nossos legisladores, se os nossos representantes conseguem desenvolver leis que permitam um processo maior de democratização diante desse contexto. Nós vamos a um intervalo de apoio cultural, né, fazendo uma colocação. Intervalo, que é um absurdo, Alex, né? Você preso aí é isso. Mas são um apoio institucional ao programa, realmente. Né? Isso aí é uma coisa cabível até dentro da própria legislação. E na volta do intervalo... Não, você que está errado, a legislação está errada. Você tinha que ter comercial normal, como todo mundo. Mas existe uma questão de legislação que precisa ser respeitada. Precisa ser né? E na volta do intervalo, eu queria que a gente trouxesse o assunto para a nossa questão local aqui, né? Que é o que, conforme eu falei anteriormente, que afeta mais de perto a cidadania dos moradores de Cabo Frio. Voltamos já.